Pastor, pedagogo, escritor, conferencista, Altair Germano é autor de vários livros que enriquecem o estudo das Escrituras Sagradas. E é sobre algumas dessas obras que nós vamos conversar com ele agora. Paz do Senhor, pastor Altair. Paz do Senhor, irmã Karen. Paz do Senhor a todos aqueles que assistem o programa Mensagem de Esperança. É sempre uma alegria poder retornar aqui aos estúdios. Satisfação nossa recebê-lo novamente. Pastor, um de seus livros recém-lançados que está aqui em suas mãos, né, tem por título Batismo no Espírito Santo. A doutrina do batismo com o Espírito Santo, né, continua sendo motivo de controvérsias, de ataques, e diante desses desafios impostos, né, na atualidade, a fé pentecostal, o pentecostalismo, qual a relevância de uma obra como essa? Quando nós escrevemos o batismo no Espírito Santo, nós pensamos em tratar a questão de uma forma mais atual, a partir das discussões mais atuais sobre o tema. Como você bem colocou, desde o início do movimento pentecostal, o tema batismo no Espírito Santo é objeto de muitas controvérsias teológicas e doutrinárias. Essas controvérsias, ao longo dos anos, elas se perpetuaram e nos dias de hoje continuam. Existem aqueles que não acreditam na atualidade desse batismo de poder como uma experiência subsequente à regeneração ou à salvação, uma experiência distinta, evidenciada pelo falar em outras línguas. Há aqueles que acreditam que isso foi só para os tempos dos apóstolos. Há aqueles que acreditam que nós usamos de forma equivocada a expressão batismo no Espírito Santo e que o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que regeneração. Então, essas divergências de pontos, de vistas e outras que eu poderia citar estiveram no início e ainda se perpetuam, com novas vozes, com novos atores se posicionando sobre as questões. Então foi nesse contexto que eu entendi a necessidade de escrever um livro que tratasse do batismo numa visão assembleiana, pentecostal clássica, que apresentasse os atuais pontos de vista e os atuais atores dessas discussões teológicas e uma abordagem histórica acerca da questão, para que os nossos jovens e os nossos obreiros, eles tivessem em mãos uma obra assim, mais atual sobre o assunto e dessa forma pudessem se fortalecer em termos do assunto, sobre o assunto, e poder conhecer um pouco também de como anda essas discussões no plano atual. Inclusive é no segundo capítulo do livro, né, que o senhor apresenta esses diferentes pontos de vista dos principais teólogos, biblistas, né, nacionais e internacionais, sobre o batismo com o Espírito Santo e faz um comparativo aí, comparando com a perspectiva pentecostal clássica assembleana. Qual a importância dessa análise, de se fazer essa comparação? Eu pensei nesse segundo capítulo a partir da realidade de que muitos dos nossos obreiros, dos nossos jovens, dos membros da igreja de forma geral, terem acesso a publicações de obras de grandes teólogos. Não vamos tirar o mérito da grandeza e da contribuição desses teólogos de outros segmentos evangélicos. Poderia citar aqui o Lloyd Jones, o John Stott, como não tanto conhecido como teólogo, mas como não lembrar da figura e da importância que teve no século XX o evangelista Billy Graham. No cenário evangélico brasileiro, alguns nomes do contexto teológico calvinista que são muito lidos, mas que possuem uma visão diferente da nossa acerca da doutrina do batismo no Espírito Santo. É sempre bom frisar que o fato destes homens ou destes nomes e outros que poderiam citar terem dado uma grande contribuição e que de fato publicam muitas obras de grande relevância doutrinária para a gente, mas é preciso ter o cuidado exatamente de, nessa busca e nessa leitura destes autores e nas suas obras, de podermos ter o filtro e o discernimento necessário para quando nos depararmos com aquilo que diverge da nossa linha teológica e doutrinária, sabermos identificar e não sermos assim, como posso dizer, influenciados e nem removidos dos nossos fundamentos.
Então, daí a importância de que eu pensei em tratar essa questão de forma muito clara e aberta. E é preciso, nesse livro, então, o senhor reafirma, né, também a importância da doutrina do batismo no O Espírito primeiro Santo. capítulo é uma reafirmação, citando um vasto número de autores pentecostais clássicos, sim, que se posicionaram ao longo da história do pentecostalismo e nos dias atuais sobre a doutrina, e no segundo, exatamente, eu falo do posicionamento desses outros pensadores de outras linhas, para assim fazer uma análise comparativa naquilo que eles ensinam e creem com aquilo que a gente ensina e crê. Falando agora sobre eclesiologia, né? Outro livro que está aí em suas mãos, lançado também recentemente, é Dons e Ofícios Ministeriais. Isso. Nessa obra o senhor trata a questão dos dons e ofícios ministeriais sobre várias perspectivas, inclusive a histórica. E eu gostaria de lhe perguntar, a partir de que momento na história da igreja começaram as divergências na distribuição de cargos, de ofícios? Eu vou tentar tecer uma linha histórica assim de uma forma muito objetiva. Sim. Nos dons e ofícios ministeriais, a gente, principalmente no primeiro capítulo, e isso nos demais capítulos vai aparecendo, vai surgindo, nós colocamos que, em termos de organização da liderança da igreja, a partir do Novo Testamento, há um processo onde, no primeiro momento, o que a gente percebe... nós não temos um texto no Novo Testamento de muita profundidade de discussão sobre esse tema governo eclesiástico. É praticamente narrativa e citações de alguns cargos e ofícios que ali eram ocupados, mas os estudiosos concordam que o primeiro modelo de governo de igreja foi muito... foi muito informal. Os primeiros líderes praticamente a serem citados são os apóstolos e os profetas, a quem designe ou conceitue esses ministérios de ofícios carismáticos, ou atividade de liderança carismática, porque não havia nada de oficial, mas de muito espontâneo no exercício desses dons e ministérios. Mas a partir do momento que as primeiras igrejas foram fundadas e organizadas, aí vão surgir a necessidade de diáconos e presbíteros ou bispos, que tinham, praticamente são termos sinônimos, praticamente, a quem não separe e que diga que os presbíteros é um termo influenciado pelo judaísmo, de onde vêm os apóstolos, que eram bem comuns nas sinagogas, os anciãos, né, literalmente os anciãos, e o termo bispo, que vai surgir depois, vem exatamente do contexto da igreja quando avança para o mundo gentil. Sim. O termo bispo, do grego episcopoi, bispos, era um termo comum usado para supervisores, pessoas em função de liderança secular. Então, na igreja acabou que, com sua organização, os dois termos foram introduzidos. Então, na igreja local, geralmente você encontrava diáconos como ofício, bispos e presbíteros, ou bispos ou presbíteros. E em torno disso, atuando o ministério apostólico, o ministério de evangelista, que nós não temos indícios de consagração no Novo Testamento, e os profetas. São exatamente esses ministérios ou dons que nós vamos ver juntos em Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e os mestres, que era também uma atividade dos presbíteros ou bispos. Então, já no Novo Testamento, a gente vê toda essa construção. Para, a partir do Novo Testamento, a história nos relatar que esse modelo vai ganhando uma forma hierárquica, onde na cabeça da igreja local vai ser colocado o bispo, vai ganhando esse espaço, e é a partir dessa hierarquia e dessa autoridade do bispo sobre os demais bispos ou presbíteros, que vai, no curso da história, surgir a figura papal. Para, na reforma protestante, haver algumas mudanças, e no sentido até talvez de desassociar um pouco o modelo de governo da igreja protestante da igreja católica, o uso da expressão do termo bispo, por exemplo, vai sendo colocado de lado, e até que nos nossos dias a expressão mais comum daquele que tem a responsabilidade maior na igreja é pastor. Entendo. Isso é um breve relato histórico até a reforma. Para da reforma em diante, com o surgimento das denominações,
Aí surgiu a diversidade de modelos, uns com foco mais na congregação, que é o modelo congregacional, onde a autoridade está na congregação, outro com foco mais no presbitério, como é o modelo presbiteriano, com foco no corpo de presbíteros que representam a igreja. O modelo episcopal com foco maior da autoridade no bispo, e aquilo que eu falo no livro do modelo assembleiano, que é um pouco de cada um desses, mas que tem uma ênfase mais episcopal, porque existe a figura do pastor-presidente que está com autoridade sobre todos os demais, uma autoridade diferenciada sobre todos os demais obreiros. E esses dons e ofícios o senhor descreve em cada um dos capítulos? Cada um dos capítulos eu trato, o primeiro capítulo eu falo do governo eclesiástico como um todo, sim, e em cada um deles eu vou tratar de todos esses dons e ofícios que já mencionei aqui. Outro tema abordado nesse livro é sobre o ministério pastoral feminino, né, tão discutido também em nossos arraiais. Podemos encontrar fundamento nas escrituras para o exercício desse ministério? Essa é a pergunta-chave. Né? Eu acredito que não. Eu discorro sobre o assunto a partir desse pressuposto. No Novo Testamento, nós vamos encontrar as designações para os cargos ou ofícios na igreja. E como eu já citei, nós temos a diaconia. No caso da diaconia, eu escrevo no último capítulo, não há no texto bíblico como você, de uma forma definitiva e muita convicção, dizer que não há uma abertura para o exercício do diaconato por mulheres. E porque a análise exegética dos textos onde a diaconia aparece dá essa possibilidade. Tanto que no Brasil, mesmo no contexto das igrejas cujos pastores são filiados à Convenção Geral, existem casos onde existe o Ministério da Diaconia. No Rio Grande do Sul existem diaconisas, aqui no Nordeste, no Ceará, existem diaconisas nas Assembleias de Deus cujos pastores estão filiados à Convenção Geral. Então, é muito dividido essa interpretação dentro do próprio contexto assembleiano. Okay. E eu sustento que, de fato, biblicamente, não dá para dizer que nós não encontramos fundamento para a diaconia feminina. No caso do Ministério Pastoral Feminino, diferente. Não há indício algum no texto sagrado de que houve, em algum momento, uma recomendação ou uma possibilidade da mulher exercer a função de pastora, que na época nem essa terminologia era usada, eram os presbíteros ou bispos como já citados, e não há indícios no Novo Testamento de bispas ou presbíteres sendo chamadas ou vocacionadas ou inseridas no ministério local. Quem defende o argumento de mulheres no Ministério Pastoral Feminino geralmente parte de um argumento cultural, tentando dizer que no Novo Testamento nós não encontramos isso porque era uma cultura muito patriarcal e machista, mas eu discordo e argumento no livro, junto com outros estudiosos, que isso é um argumento muito, muito frágil, porque Jesus não se renderia a isso, ele que foi um grande incentivador, nem Paulo, do ministério das mulheres. Não é que as mulheres não têm espaço na igreja para servir na igreja em outros ministérios, mas a dificuldade do ministério pastoral feminino é de ordem teológica, porque coloca a mulher numa posição de autoridade sobre os homens na igreja. E acaba criando uma contradição do papel da mulher que foi colocado não na situação de ser menor que o homem, mas de estar debaixo da autoridade masculina, em casa e na igreja. Submissão, né? Então nós não temos, de forma alguma, é muito claro o Novo Testamento, nos ofícios, de que eles foram direcionados para os homens. Isso não é machismo, não é patriarcalismo. Há um princípio teológico nisso. Então quem é contrário a isso, ou vai argumentar a questão cultural, ou vai cair no pragmatismo, de dizer, mas nos dias de hoje e na história, sempre que houve oportunidade, as mulheres que foram direcionadas para pastorear uma igreja, fizeram muito bem. Só que, biblicamente, a gente não pode fundamentar uma doutrina ou uma prática apenas nos resultados. Isso é pragmatismo. Se funciona, então
vamos aplicar. É verdade, não. Na Bíblia, o que é verdade não é o que funciona, é o que está na Bíblia. Então, em razão disso, nós discordamos. Há muito espaço na igreja para as mulheres atuarem, sem necessariamente serem pastoras. Nós não encontramos respaldo bíblico para isso. Respeitamos quem pensa diferente, mas discordamos porque, de fato, a Bíblia é muito clara nessa questão particular. Outra obra sua pronta para ser lançada é Interpretando as Narrativas Bíblicas, né? Como surgiu o desejo de escrever um livro sobre esse gênero literário e por que é tão importante essa análise, né, da narrativa bíblica? A ideia de escrever sobre as narrativas bíblicas surgiu de uma questão, de uma controvérsia ano passado, principalmente no contexto pentecostal assembleiano, de um livro que foi publicado, que trouxe a análise narrativa como um método de interpretação bíblica atual e relevante para o contexto pentecostal, mas que, infelizmente, esta obra, no meu entendimento, apresentou a análise narrativa de uma forma indevida, porque a apresentou, em primeiro lugar, como um método que substituiria de forma definitiva o método de interpretação histórico-gramatical, que é um método que é adotado desde a Reforma Protestante pelos reformadores e que nós pentecostais adotamos também. E um método muito importante e eficaz. Então, em primeiro lugar, quando você coloca a análise narrativa no lugar do método histórico-gramatical, eu acho que cria-se um problema, porque um método não necessariamente surge para substituir o outro, mas surge para cooperar com o outro. Então, no livro, infelizmente, o método histórico-gramatical foi muito desqualificado no livro. E uma outra questão é que a análise narrativa, dependendo de quem você escuta falar sobre ela, porque é um método que foca exatamente as narrativas bíblicas, é possível que você escute de alguém que esse método coloca a importância da interpretação ou do descobrimento do sentido do texto no leitor e não naquele que escreveu. Então houve muita coisa negativa escrita sobre a análise narrativa. Então quando eu parti para investigar o método, eu descobri que o método era um método que no contexto pentecostal mundial e fora do contexto pentecostal, já há muito tempo era usado por gente da ortodoxia bíblica doutrinária e que, quando aplicado a partir dessa visão ortodoxa, ele é muito importante e eficaz e colabora com o método histórico-gramatical. Então, por ter me feito muito bem descobrir isso, eu pensei, por que não compartilhar essa minha descoberta, porque isso é muito novo no Brasil. Então, eu mergulhei nas pesquisas. A análise narrativa é um método que nasce no contexto da crítica literária e que foi incorporado à hermenêutica bíblica. E eu fiquei fascinado assim, pela aplicação do método e pela sua consistência hermenêutica. E aí mergulhei na literatura secular e na literatura teológica, nas publicações teológicas, me muni de um material muito vasto, desde Aristóteles. Já se escreve sobre análise narrativa numa obra dele chamada Poética, que na realidade é o primeiro esboço de se afirmar que um texto narrativo tem uma estrutura e tem alguns elementos que, quando percebidos, se consegue a partir deles identificar e descobrir a intenção autoral, ou a intenção ideológica ou teológica do autor. Isso cai com uma luva no movimento pentecostal, porque no seu começo, de forma intuitiva, os primeiros intérpretes pentecostais usaram a análise narrativa, sem saber que era análise narrativa, talvez sem ainda nem ser usado esse nome. Por quê? Porque quando eles foram ler o livro de Atos, eles perceberam um padrão ou repetições no livro de Atos e compreenderam que aquele padrão e aquelas repetições eram um sinal de que o escritor, o narrador de Atos, no caso Lucas, estava tentando passar uma mensagem ou um ensino doutrinário teológico. E eles, a partir daí,
elaboraram a doutrina, por exemplo, do batismo no Espírito Santo. Então, depois de vários anos, surge a análise narrativa para corroborar, para exatamente solidificar e confirmar essa perspectiva de interpretação bíblica que os pentecostais tiveram lá atrás, muito contestada pela academia, que só via no método histórico gramatical os ortodoxos e nos outros métodos de interpretação os liberais, uma forma científica de interpretar as escrituras. Então nós temos hoje, vindo do contexto científico-literário, se assim podemos chamar, uma metodologia que vem endossar o jeito pentecostal de interpretar as narrativas bíblicas. O senhor falou aí de repetição e é algo que o senhor destaca, né, no livro como um recurso retórico da narrativa bíblica, né? Qual é o propósito desse recurso no contexto bíblico? No contexto bíblico e literário, de forma geral, a repetição de uma frase, a repetição de uma ideia, a repetição de um termo sinaliza que o escritor está nos querendo chamar a atenção para aquele tema ali. Muitas vezes repetido. Quer reforçar uma mensagem. A ideia dele, a mensagem central dele, naquele versículo, naquele capítulo ou naquele livro. E não apenas nas narrativas, também e principalmente nas narrativas. Porque, por exemplo, eu dei uma aula hoje na escola bíblica, onde eu falei que nos 2 primeiros capítulos de Paulo aos 1 Coríntios, que não é um texto narrativo, é um texto epistolar, nos 2 primeiros capítulos, ele repete a palavra sabedoria, ou derivados dela, como sábios e sábia, 18 vezes. Por que nos 2 primeiros capítulos de Coríntios, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele repete 18 vezes a palavra sabedoria? É porque aquele é o tema central dos 2 primeiros capítulos. Sabedoria, sabedoria, sabedoria dos homens, sabedoria desse mundo, sabedoria de Deus. Então, essa repetição é um recurso do escritor, tanto epistolar, mas principalmente nas narrativas, que nos chama a atenção para o fato, para aquilo que o narrador está querendo nos chamar a atenção. Eu poderia me lembrar agora, por exemplo, salvo engano, no capítulo 9 de Gênesis, se não me falha a memória, o narrador, que nós temos como Moisés, o escritor, repete o termo concerto ou aliança cerca de 9 vezes. Por diversas vezes, no contexto da história de José, principalmente a partir do início da sua história, aparece o termo irmão, meus irmãos, nossos irmãos, os irmãos. E todas essas repetições, quando analisadas de uma forma mais detalhada, a gente percebe como um recurso retórico, como uma estratégia literária para que onde o autor, através dela e outros, eu estou falando só como você falou, da repetição, mas as outras estratégias que são utilizadas pelos autores bíblicos para falar da sua intenção autoral. Eu vou fechar a pergunta, eu acabo desdobrando muito a resposta, peço até desculpa, mas isso pode ser questionado, mas um texto bíblico não é um texto inspirado? É claro, foi inspirado por Deus, mas em todas as épocas que o texto bíblico foi inspirado e que a inspiração divina vem, ela respeita e se instrumentaliza dos padrões da época de escrita, dos padrões de fala. Então, é por meio dos padrões estabelecidos e do jeito de fazer ou de produzir obras literárias que o Espírito Santo age, inspirando os escritores e respeitando e considerando as formas de exposição bíblica, literária ou oral. As narrativas bíblicas, elas tentam aplicação para os nossos dias, elas possuem valor doutrinário, teológico. Isso fica muito claro e evidente. No livro nós temos um capítulo que tratamos disso. No intuito de desacreditar, por exemplo, a doutrina do batismo no Espírito Santo, alguns teólogos cessacionistas que deixaram de crer no batismo ou entendem diferente, ou dizem que não é para os dias de hoje, eles passaram a classificar a Bíblia, por exemplo, entre textos didáticos e os textos narrativos, onde os textos didáticos deveriam ser aqueles textos de onde a gente deveria produzir a nossa teologia, e não dos narrativos. Os narrativos contam só história. Segundo eles, os textos narrativos são apenas textos com intenção histórica e não teológica, mas a análise narrativa
e uma investigação mais precisa nos textos narrativos vão mostrar que há intenção teológica neles. E até, de certa forma, uma contradição, assim, o que eles falam, até à luz da Bíblia. Paulo vai nos falar que toda a escritura inspirada é apta para instruir na justiça, redarguir, toda. Paulo não faz diferença, só o gênero narrativo, ou o gênero epistolar, ou o gênero poético, ou o gênero profético, ou o gênero sapiencial. Não, toda escritura é apta para produzir ensino, para produzir teologia. E a contradição é o seguinte: quem ensina ou pensa nisso diz, não, a nossa teologia deve ser retirada exclusivamente dos textos didáticos ou epistolares. Só que quem escreveu os textos didáticos ou epistolares extraiu teologia da narrativa do Antigo Testamento. Isso. Fora que a narrativa está presente em quase toda a Bíblia, né? 60% a 70% da Bíblia é narrativa. Se alguma epístola foi escrita antes da produção de algum evangelho, mas existia narrativa oral da vida de Jesus. E quando Jesus ensinou, e da narrativa oral, se extraiu também teologia. Então, a teologia, ela está presente e pode ser extraída e construída a partir de toda a Bíblia, não apenas de porções ou alguns gêneros literários da Bíblia. Amém. Pastor Altair, muito obrigada pela entrevista. O espaço é pouco para tanto conteúdo, né? Quem quiser, né, ter acesso a esses livros, como pode fazer, né? E eu deixo o espaço aberto também já para suas considerações finais, desejando que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Amém. As obras, as já publicadas, elas podem ser adquiridas principalmente através dos sites das referidas editoras. Da editora Santorini, no caso do livro Dons e Ofícios Ministeriais, e do site da editora Palavra Fiel, no caso do batismo no Espírito Santo. E da Santorini também, quando for publicado o Interpretando as Narrativas Bíblicas. Tem previsão já de lançamento? Interpretando as Narrativas Bíblicas, a previsão é agora para o primeiro trimestre, final de fevereiro, início de março. É provável que esse livro já tenha sido publicado. Para quem mora em Pernambuco, não sei, fora do estado, nas livrarias, na rede das livrarias Luz e Vida, e na livraria do Tempo Central da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, as obras podem ser também encontradas. E nas nossas viagens, nos eventos que participamos, estamos também levando alguns exemplares. E mais uma vez, muito obrigado. A alegria e a gratidão e a honra é toda nossa de estar aqui de volta a Campina Grande, contribuir com a Escola Bíblica e de volta aqui ao programa.